Irmãos, se você tem aí a sua Bíblia, ok? Ou no seu celular, se você está com ela pertinho de você, vamos abri-la lá no livro do profeta Isaías, ok? Livro do profeta Isaías, capítulo 51, e eu vou pedir a minha esposa, como eu digo sempre, minha princesa, para vir aqui fazer a leitura dos versos de número 1 ao 6. Vou repetir para você. Livro do profeta Isaías, capítulo 51, versos de número 1 a 6. Amém? Ok. Então, abra sua Bíblia e vamos fazer a leitura. Se não, relaxe que a gente vai fazer a leitura para você. Amém, queridos. Graça e paz. Deus abençoe cada um. Sejam bem-vindos no nosso culto, na nossa live. E a palavra do Senhor que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 51, a partir do primeiro versículo, diz assim: Ouve-me, vós o que segues a justiça, os que buscai ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamou e o abençoei. O chamei e o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente, porém a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Esta é a palavra do Senhor, por ela damos graças a Deus. Amém, queridos. Amém, queridos irmãos. Você ouviu bem essa leitura? Isaías era um profeta ousado, Isaías era um profeta, um homem escolhido por Deus. Eu gosto, toda vez que eu falo dele, eu lembro que Isaías era um tipo de gente que não tinha reservas para falar das coisas de Deus, não tinha papinhas na língua, não aliviava para ninguém, mas entregava exatamente aquilo que o Espírito de Deus falava ao coração dele, primeiramente, e ele transmitia isso amorosamente, muito, mas com muita seriedade, de forma muito contundente para o povo. Você recebeu essa palavra? Você recebeu essa palavra? Notou aí, certo? O conteúdo desse trecho que a gente leu foram somente 6 versículos, apenas 6 versículos. Mas aqui é um convite da parte do Senhor para a humanidade, para mim, para você, certo? Que está nos ouvindo aí. Esse é um convite para que a gente ouça o que Deus tem, em primeiro lugar, para que a gente ouça o que Deus tem para falar conosco, certo? Se você é o tipo de pessoa que, assim como eu, e eu tenho certeza disso, não preciso ser profeta para dizer que você é como todos os cidadãos da terra, todo mundo busca um lugar mais justo. Nós queremos viver num lugar justo. Queremos viver numa terra onde a justiça seja a prática corriqueira, a prática cordial, a caminhada, enfim, o convite é esse. Ouvi-me todos vós, os que seguis a justiça. Ouvi-me todos vós, os que buscais ao Senhor. E aí convida a um olhar atento, a um olhar que, se a gente prestar bem atenção,
não vai ser complicado a gente perceber o quanto Deus está presente na nossa vida. Então essa palavra é para mim, é para você, nesses dias que estamos todos nós clamando aos céus para que o mundo possa voltar à normalidade, certo? E eu aqui quero até evitar chamar desse novo normal. Eu acho que o normal será o que deverá ser, porque as transformações que já ocorreram, as boas transformações, aquilo que de bom o mundo assimilou ao longo desses dias, ninguém quer abandonar, ninguém quer jogar fora aquilo que foi bom, aquilo que somou, aquilo que acrescentou. Com certeza todos nós, eu tenho dito muito aqui, todos nós temos tido muito o que fazer, trabalhar na nossa casa, organizar a nossa vida, organizar nosso trabalho e, por que não dizer, organizar um pouco mais aquilo que está aqui no coração da gente, certo? Então, temos vivido dias, né, esses dias de reclusão social, esses dias de isolamento, né? Tem gente aqui no meu prédio onde eu moro, certo, que eu não vejo há meses, e quando a gente vê de longe eles não querem nem contato, porque obviamente, e eu entendo, certo, porque estão receosos, são pessoas, né, algumas pessoas, cada um tem suas questões pessoais, eu não estou aqui nem julgando, né, comorbidades ou, né, ou outras coisas, eu não quero emitir nenhum tipo de juízo nesse sentido. A verdade é que cada um de nós, todos nós, irmãos, a gente não sai para a rua com o intuito de ficar doente. Nós vamos às ruas no intuito da gente ir e voltar bem. Deus quer que a gente saiba que nessa nossa caminhada e na caminhada até aqui, Ele está presente. Então essa palavra é para você que está cansado, é para você que está, como eu disse aqui no domingo passado, se sentindo meio sem forças, é para você que está procurando uma direção, é para você que está pedindo a Deus sabedoria para tomar decisões importantes, porque, enfim, eu, assim como você, a gente está sentindo que, à medida que o tempo passa, com certeza é inevitável não pensar nisso, à medida que o tempo passa, nós estamos mais próximos do final desse processo, certo? E também se aproxima o momento em que muitos de nós seremos chamados, convidados a tomarmos decisões importantes sobre esse segmento, né? essa continuidade da caminhada mundo afora, enfim. Então, o que Deus fala para a gente nesse texto aqui, além de nos convidar a ouvir o que Ele fala, nos convida a lançar um olhar sobre a nossa vida, para a gente se dar conta, o quanto Ele é presente, para a gente notar o quanto esse cuidado do Senhor, Ele é verdade na vida da gente, tá certo? É verdade na vida da gente. E olha, verdade mesmo, certo? E aí ele em meio a esse convite que Ele diz a mim e a você, que você pode estar aí em casa, meu Deus, eu estou sozinho, não está sozinha, estou sozinha, não está sozinha, eu estou sem alternativa, não, você não está sem alternativa. Se Deus ainda não respondeu para você, para te mostrar a direção que você precisa tomar, tenha paciência. Ele está colocando todas as coisas no seu lugar, para que na hora que Ele colocar o seu pé firme no próximo passo que você vai dar, esse passo haverá de ser um passo firme e vitorioso na direção do melhor de Deus para a sua vida. Amém? Agora, a gente precisa perceber que cada passo tem sua hora. Cada decisão tem seu momento. Eu tenho insistido muito em falar aqui, nesses últimos dias, que a Bíblia é muito clara quando diz que o coração do sábio é esse coração que a gente está buscando ter. Ele discerne, ou seja, ele sabe diferenciar o tempo e o modo, ou seja, a gente tem que pedir a Deus essa sabedoria para a gente saber a hora de agir e o jeito de agir. E quando eu digo isso, eu não digo somente nas decisões, nas grandes decisões, nas pequenas decisões, decisões pequenininhas, coisas corriqueiras, dentro de casa, no seu relacionamento com as pessoas. Você tem algo para falar com alguém na sua casa, então você tem que escolher a horinha de falar. Hoje a galera estava assistindo um jogo de futebol aqui em casa, certo? Se eu quisesse conversar com alguém na hora do jogo de futebol, ninguém ia querer conversar comigo.
E eu também não queria, porque eu também estava assistindo. Não é verdade? Então, assim, a gente tem que saber, olha, vamos lá, vamos conversar, vamos esperar, vamos aguardar um pouquinho. Agora, se é essencial falar durante o jogo, então você tem que, bom, enfim, se essa importância é tão grande, que seja. Mas se não, escolha o tempo, escolha a hora, escolha o jeito. Agora faça isso no temor do Senhor. Amém? Então, o que Deus está falando para a gente aqui, despejando um mundo de promessas, porque Ele convida cada um de nós a um momento de lembrança, para que a gente se lembre bem da nossa vida, né? E isso é bom, porque às vezes a gente se esquece, é comum, irmãos. É muito comum a gente se esquecer da vida que nos trouxe até aqui, certo? E a gente fica murmurando como se daqui para frente como se as coisas estivessem começando de hoje. Bom, de uma certa maneira porque o dia de ontem eu já vivi, amanhã de hoje eu já vivi. Eu agora estou vivendo o comecinho da noite do dia de hoje, mas do dia de amanhã ela ainda chegará, e eu tenho que ter paciência, não adianta. Por mais impaciente que eu fico, não vai chegar antes. E eu tenho que aprender a disciplinar o meu coração a se curvar a essa realidade, porque as coisas com Deus também são assim. E aí Deus fala com a gente dizendo, olha, lembre-se de tudo isso. Lembre-se, nação minha, incline os ouvidos para mim. E ele diz assim, olha, promessa para mim e para você. De mim sairá a lei. Olha, de mim sairá o juízo. Farei repousar para a luz dos povos. Olha, só promessa sobre a humanidade inteira. Perto está a minha justiça, verso 5. Vem saindo a minha salvação. Os meus braços julgarão os povos, e as ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Sabe o que ele está dizendo? Ele vai colocar as ilhas no bracinho, como quem sustenta as ilhas do mundo, como uma criança nos braços. Você já consegue imaginar isso? Levantai os vossos olhos para os céus, e olhem para a terra embaixo, porque os céus vão desaparecer como fumaça, a terra vai envelhecer como roupa, os moradores morrerão semelhantemente, mas a minha salvação, diz o Senhor, essa durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Então, meu irmão, minha irmã, se você está preocupado com o dia de amanhã, a palavra para você, aquiete seu coração, amém? Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem pedido a Deus, eu não sei o que tem angustiado o seu coração, mas de uma coisa eu sei, que o Deus que faz essa promessa, Ele não mente, Ele não se engana, Ele não falha, amém? Então, qual é o desejo dele? O desejo dele é para que a gente abra bem os olhos, para que a gente aprenda a exercitar, num momento como que a gente está vivendo hoje, por exemplo, a exercitar a nossa visão, para que a gente perceba essa realidade. Que realidade é essa? Da ajuda e do consolo de Deus para mim e para você, certo? Se você procurar no dicionário a palavra consolo, consolo é um substantivo masculino que ele, na essência, ele significa o ato ou o efeito de consolar. É um verbo que significa assim, ele significa dar alívio, aliviar, certo? Tentar aliviar a dor, o sofrimento e a aflição. É esse o sentido primordial, entre outros, mas esse é o sentido primordial do consolo. A humanidade inteira está sofrendo, a humanidade inteira está aflita. Nós, dentro de casa, também sofremos tudo isso. Ou você acha que é fácil? A gente, quando vê nas redes sociais, nos veículos de comunicação, mais um mundo de gente adoecendo, um mundo de gente partindo para a glória por conta dessa doença e de outras enfermidades também. Quando a gente olha o que aconteceu lá no Líbano, não tem nada a ver com a doença propriamente, mas olha lá a devastação. Em meio a tudo isso ainda vem essas coisas. Mas por incrível que pareça, irmãos, o consolo de Deus, ele está presente, certo? Em geral a gente associa, né, esse ato de consolar aos momentos de aflição, aos momentos de dificuldade. A Bíblia nos fala no Salmo 34, no verso 18, diz assim: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Está falando com quem? Comigo e com você. Na essência, irmãos, a gente só
não precisa só perceber que Deus está perto da gente nas horas de dificuldade. E por quê? Porque uma das coisas mais preciosas que Deus pratica todos os dias e o tempo todo é cuidar de gente feito eu e você. O salmista lá do Salmo 145, também no verso 18, diz assim: perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Quando você diz assim, Senhor, vem cá, acredite, querido, Deus está lá. Não te largou sozinho, não te largou sozinho. Certo? Deus está perto de todos aqueles que o invocam, e todos os que o invocam em verdade. Por isso, irmãos, o texto que a gente leu agora há pouco não enfatiza que Deus está perto somente dos atribulados. O convite é geral, certo? Aos que seguem aquilo que é justo, aos que buscam a face de Deus, aos que buscam com o coração contrito ou aos que buscam para agradecer a Deus. Eu não sei quais são os motivos que têm feito você se colocar se colocar na presença do Senhor, aí do seu jeitinho, mas eu quero contar que você tanto pede quanto agradece. Senhor, eu quero clamar pela vida de alguém, eu quero clamar pela bênção sobre a vida de alguém, eu quero clamar por um algo na minha vida que eu estou precisando muito, mas também nos momentos de alegria, ó Deus, eu quero te agradecer, porque o que eu realizei hoje deu certo, o que eu planejei hoje caminhou bem. Olha, o dia terminou em paz, nem tudo que eu planejei aconteceu, mas o dia está pacífico, eu estou em casa, louvado seja o teu nome, cheguei em casa, está todo mundo aqui e todos estamos bem. Amém. Certo? Então, qual é a vontade, o centro da vontade de Deus para nós hoje? É que a gente abra os olhos para essa doce e verdadeira presença conosco. Para que a gente se dê conta do quanto Ele está e tem estado bem pertinho da gente. O que Deus quer, irmãos, é que a gente não sinta apenas que a presença dEle na nossa vida seja somente, como muitos dizem, um jogo de ideias, uma coisa de uma sensação que eu senti a presença de Deus, eu percebi a presença de Deus, e agora não estou sentindo. É como se quando você sentiu Ele estava e quando você não sentiu Ele não estava. Não é assim não, irmãos. Deus não quer ser só uma doce lembrança na minha vida e na sua. E se a gente se esquecer é como se Ele não estivesse presente. Deus não quer ser somente uma lembrança, uma doce lembrança lá no fundo do seu coração e não passa disso, certo? Ele quer mexer com você. E mexer lá dentro, certo? É essa presença forte, doce, que pode ser sentida até quando você olha bem ao seu redor e analisa bem as suas circunstâncias. Amém? Então, irmãos, é esse Espírito Santo de Deus que está presente aqui na minha vida e na sua. E qual o segredo para que a gente se dê conta dessa doce presença e esse Consolador que está aqui para nos consolar, para nos tirar a angústia, para nos tirar a ansiedade, para nos tirar as preocupações? Veja bem, quando eu digo tirar as preocupações, não significa que você vai deixar de se preocupar com aquilo que é importante, nada disso. Mas Ele não vai deixar que as suas preocupações e as suas angústias dominem o seu coração e tragam um desconforto para que você deixe de viver. Deus quer ver você vivendo, Deus quer ver você feliz, apesar do que a gente tem vivido. Entendeu? Então como é que a gente faz isso? Então vamos lá para o texto que a gente leu, que é fácil de a gente entender, certo? A gente pode fazer isso como um exercício, e esse exercício é extremamente saudável. O primeiro passo para que a gente se dê conta da presença de Deus na nossa vida. Primeiro passo, olhe, meu irmão, olhe para o seu ponto de partida. A palavra é essa. Como assim, pastor? Eu vou olhar lá para o dia do meu nascimento? Olha, pode até ser. Mas olhe para o lugar de onde você saiu, como disse lá no primeiro verso da nossa leitura. Olhai para a rocha de onde fostes cortados. Meu irmão, minha irmã, dê uma boa olhada para trás. Nosso querido bispo Dom Paulo diz que a gente não pode andar para frente, né, apenas olhando pelo retrovisor. Ele disse, olha, repare que os carros, os automóveis, têm um vidro bem grande na frente, com a estrada para você ver à frente. E os retrovisores, eles estão ao lado, são pequenininhos. Eles têm sua importância? Claro que tem. Se você tirar os retrovisores do seu carro, você vai perder uma parte da visão que também é importante. Quando você vai estacionar seu carro, sem ele, sem essa visão do que está ali atrás, você pode danificar o carro seu e de outra pessoa, certo? Então, de certa maneira,
olhar pelo retrovisor da vida também tem sua importância, mas não é a única visão que Deus quer que a gente tenha. Você não pode seguir adiante, não pode dirigir para frente olhando pelo retrovisor. Então o convite é esse. Mas dê uma olhada. Se ele tem importância, vamos olhar, certo? Entendeu? Olhe para o seu ponto de partida. Lembre-se, traga à sua memória as circunstâncias pelas quais você já passou. Quem era você antes de Jesus, meu irmão, minha irmã? Quem era você antes de Jesus te encontrar, certo? Antes daquele encontro precioso. E às vezes eu, quando prego na igreja, eu lembro as pessoas dizendo o seguinte: quem Deus usou de uma forma amorosa e às vezes insistente para Ele falar para você do amor dele. Às vezes aquele missionário passou na sua vida, aquela missionária passou na sua vida uma vez só, mas foi determinante para mudar a sua história. Então, meu irmão, minha irmã, olhe para as circunstâncias que você viveu. Quem era você antes de Cristo Jesus? A história da humanidade foi tão impactada por Jesus de Nazaré que a gente olha, né, nos livros de história está assim: A, C e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. A vida da gente também é assim, queridos. É assim. O autor da carta aos Efésios, no capítulo 2, diz lá no 2º verso o seguinte: em que no outro tempo andasse segundo o curso desse mundo, segundo príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Era assim a nossa vida, irmãos, antes de Jesus. E o texto ainda diz assim: nesse tempo, entre os quais todos nós também antes andávamos, dos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, querido, querida, lembra aí. É fácil, sabe por quê? Porque você não vai precisar lembrar da vida do outro, não lembre da sua. Esse é um ótimo exercício. Como pastor, eu digo às pessoas que eu não perco muito meu tempo vigiando a vida dos outros, porque eu já dou muito trabalho a mim mesmo. Meu coração já me dá muito trabalho. Então, querido, querida, tome conta da sua vida. Vá cuidar da sua vida como Deus está preocupado em cuidar de você. Dê uma boa olhada no retrovisor da sua vida e eu tenho certeza que você vai ver muita coisa importante e interessante que vão trazer, talvez nem sempre boas lembranças, mas vão lembrar você de onde você veio. Porque muitas vezes, quando a gente, na época que a gente era do mundo, quando se vivia assim, as circunstâncias eram cheias de incerteza, de medo, certo? E o livro de Jó, lá no capítulo 8, ele diz assim no verso 13: assim são as veredas de todos aqueles quando se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita, essa esperança perecerá, certo? Mas quando você olhar no retrovisor da sua vida, lembre-se das promessas que Deus fez a você quando Ele te encontrou, amém? Lembre-se do perdão que Ele lhe deu. Lembre-se da promessa desse perdão ser incessantemente despejado sobre a minha vida e a sua, mediante o arrependimento. Lembre-se das promessas, da promessa de restauração da sua vida, de restauração da sua casa, da restauração da sua família. Eu não tenho nem palavras para agradecer a Deus o que Deus já fez na minha família, na minha casa. Uma hora dessa a gente senta para tomar café e eu lhe conto. Uma hora dessa a gente se senta à mesa para repartir esse pão e eu lhe conto mais. Certo? Lembre-se das promessas que Deus despejou sobre a sua vida, promessas lindas de amor, de bênçãos, certo? Agora, a vida é assim. As promessas que Deus faz, Ele nem sempre cumpre na hora. Às vezes a promessa vai cumprindo no tempo, tudo tem a sua hora. Mas a Bíblia é clara quando diz a mim e a você, lá em Deuteronômio 28, você já ouviu isso? Tem uma música muito bonita do Nani Azevedo, certo? Que ele diz assim, na essência ele está baseado nesse texto, ou seja, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra.
E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E aí sai. Bendito serás na cidade, bendito serás quando entrares, quando saíres, bendito será o teu trabalho, olha, bendito será o fruto do teu trabalho, e por aí vai, meu. É bênção que não acaba mais, certo? E ele encerra ali esse trecho em Deuteronômio capítulo 18, ele diz lá no verso 14, e não te desviará de todas essas palavras que hoje eu te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses, para os servires, ou seja, o Senhor está dizendo assim, tudo isso virá sobre a sua vida se você atentamente ouvir a minha voz e não se desviar nunca do meu amor. Amém? Então, dê uma boa olhada na sua vida, olhe para as dificuldades, certo? Esse é o segundo olhar. Olhe para as dificuldades que você venceu, viu? O primeiro exercício é você dar uma boa olhada de onde você saiu. E o segundo é esse. Olhe para as dificuldades que você venceu. Porque, irmãos, não tem promessa nenhuma na Bíblia que a gente vai ter vida mansa não, queridos. Certo? Ainda está lá no verso 1. Olhai para a caverna do poço de onde fostes cavados, irmão, irmã. Tem uma frase do Warren Wiersbe que diz o seguinte, a vida cristã não é um parque de diversões, a vida cristã é um campo de batalha. John Blanchard diz que para o cristão esse mundo é uma arena, não é uma cadeira de balanço. Pois é, queridos, a gente vive numa vida cheia de lutas, cheia de dificuldades. A Bíblia nos garante um porto seguro para chegar, mas não nos garante uma viagem tranquila, é verdade, certo? Então a vida de todo cristão, ela é uma luta mesmo. Cada passo que a gente dá, muitas vezes se apresentam desafios enormes, mas olha, querido, querida, descanse, certo? Descanse. O apóstolo Paulo, quando se viu em meio a tudo isso, né, certo? Ele reconheceu, como eu tenho que reconhecer, você também, que na vida não há vitórias sem lutas. Ou você luta, ou alguém luta por você. Viu? Vou dizer de novo. Ou você luta, ou alguém luta por você. Não há vitória sem luta, irmãos. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo na segunda carta, ele joga lá no capítulo 2, dizendo no verso 3, Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Esse é o convite para mim e para você. A gente tem que sofrer essas aflições. Não está sendo fácil, nem para você, nem para mim, nem para ninguém. A luta é grande, é enorme, é muito grande. Mas eu fico tranquilo, porque eu posso dar uma boa olhada no retrovisor da minha vida e eu posso me lembrar com alegria de todas as palavras que Deus me deu, das promessas que Ele fez na minha vida e das batalhas que eu enfrentei. Então se lembre aí, querido, querida, das lutas, das muitas batalhas que você enfrentou. Lembre-se aí de todas essas, né, de cada uma delas, porque eu tenho certeza que você não se esqueceu de nenhuma delas. Aí você pode dizer assim, pastor, é verdade, teve batalha difícil, teve batalha pegada, teve batalha que eu saí toda arrebentada, mas nem todas as batalhas foram assim tão difíceis. Algumas foram até fáceis, é verdade. Agora, sabe por que algumas batalhas foram fáceis? Vou dizer a você. 2 Crônicas 2,17 diz assim, olha, nesta batalha não tereis que lutar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro do inimigo, porque o Senhor será convosco. Sabe o que aconteceu? Quando chegaram lá, os inimigos já tinham sido derrotados. Sabe por quê? Porque Deus se levantou e lutou no lugar deles. Se algumas batalhas na tua vida foram fáceis, querido, querida, sabe por quê? Foi porque a mão do Senhor foi com você. Tem batalhas que você nem luta, nem está vendo, e Deus já venceu. Aí você olha assim e diz, rapaz,
Eu tenho certeza que cada um aqui tem muita história para contar, de batalhas que você nem esperava, você ia ter uma vitória tão avassaladora e de repente, sem que você nem se movesse muito, a vitória chegou. Amém, certo? Em algumas situações é assim. Em algumas é difícil, em algumas a luta é mais pegada, em outras é fácil, porque Deus lutou com você, certo? Ele esteve ao seu lado. E em outras situações você nem precisou se mexer. Ele lutou no seu lugar. Amém? Então, diz aqui o próprio profeta Isaías, né? Sabendo que Deus ali saiu ao encontro do inimigo antes da gente, ele diz assim, em Isaías 59, 19, eu gosto desse verso, muito desse verso, diz assim, olha, então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma torrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Adoro esse verso, sabe por quê? Porque às vezes o inimigo se levanta para derrotar você, muitas vezes o inimigo se levanta para botar você no chão, para tirar de você a sua força, para derrotar você no campo de batalha. E sabe o que é que o Papai do Céu faz? Ele lá no seu campo, lá na sua terra, lá na sua casa, lá no seu trabalho, na sua empresa, meu irmão, no caminho que você faz, ele bota a bandeira assim e hasteia a bandeira dele para de longe o inimigo dizer assim, epa, não mexa lá não, porque olha a bandeira que está hasteada naquela casa, olha a bandeira que está hasteada naquela empresa, olha a bandeira que está hasteada naquele lugar, aquele lugar já tem dono e contra esse aí nós não podemos lutar, porque esse é o Deus de Israel, esse é o Deus Todo-Poderoso que não perde em batalha, amém? Querido, querida, tá vendo? Então tem batalhas na vida da gente que é assim, agora nem toda não, a gente gostaria que fosse, né? A gente gostaria que fosse, mas Deus não está atrás de preguiçosos, Deus está atrás de pessoas como você, guerreiros, guerreiras, gente que como eu, como você, sofre. Olha, irmão, você está pensando que é fácil, não é fácil não. Tem hora que a gente, eu já disse aqui, tem hora que a gente acorda pensando que nem é crente mais. A gente acha, meu Deus, eu acho que a fé foi embora, certo? Tem hora que a gente acha que a gente não tem mais força para nada, certo? Que a gente vai chutar o balde, certo? E o Senhor disse, tenha calma, é isso mesmo. Aí a gente relaxa, sossega um pouquinho, daqui a pouco o Papai do Céu vai colocando as coisas no seu trilhinho novamente e você percebe o quanto essa mão poderosa e misericordiosa tem sido com a gente, certo? Então, irmãos, a promessa está aí. Isaías, no capítulo 41, ele diz assim no verso 10, não tenho medo, porque eu sou contigo. Palavras do Senhor para mim e para você. Não tema, meu irmão, não tema, minha irmã, certo? Porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a destra da minha justiça. Está vendo? Verso 13 desse mesmo capítulo, ele diz assim, porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não tenha medo, eu te ajudo. Está vendo? Levanta amigos, levanta pessoas para nos encorajarem, esse é o Deus que ajuda a gente. Se você está achando que a ajuda de Deus vem só assim no sobrenatural, uma bola de fogo vai na sua sala, no seu quarto, na sua empresa, tá? Até pode, Deus pode fazer do jeito que Ele quer, Ele é Deus. Mas às vezes essa ajuda de Deus vem por muitos caminhos. E os caminhos do Senhor são maravilhosos. Tá certo? Pois é, Deus faz assim, certo? Mas lembre-se de uma coisa, que de todas as lutas, você não deu uma boa olhada para trás para ver as lutas que você já enfrentou? Agora, dê uma boa olhada, tá? Já se tocou? Já observou que você está aqui para contar? Pode aí estar todo cansado, todo arrebentado, toda arrebentada, semi-destruído, semi-destruída, com a alma aflita, mas está aqui, porque a destra do Senhor foi com você. As lutas são muitas, mas em todas elas há um propósito de Deus na vida da gente, certo? Você pode estar muito ferido, muito ferida, por tudo que você já passou,
mas a mão de Deus foi com você. E essa mão continua aqui, certo? E você tem aí o grande privilégio de dar o testemunho do que Deus tem feito na sua vida. Amém? E o último olhar, irmãos, que a gente deve lançar para que a gente se dê conta, né, do agir de Deus na vida da gente, é o seguinte: olhe para a perspectiva de ontem e a esperança de hoje. Olhe para tudo isso que você já viveu. Olhe para as suas circunstâncias do passado, para de onde você veio, certo? Como foi que Jesus encontrou você, o caminho ou os muitos caminhos que Deus articulou, né? Como diz nosso querido Dom Ximenes, essa pedagogia do céu é extraordinária. Deus não desiste da gente hora nenhuma, certo? E Ele usa muitos caminhos maravilhosos para chegar até nós, porque Ele sabe, Ele conhece. Enfrentamos muitas lutas, nos ferimos muito, muitos estão hoje aí chorando a saudade de gente que partiu, mas alegre-se, meu irmão, minha irmã, a história não acabou não. Para nós que somos da fé, a história não acabou aqui. Um dia estaremos reunidos novamente, sentados à mesa com o Cordeiro, e nos reuniremos àqueles que partiram antes de nós. Então descanse. Ninguém pode tirar essa certeza do coração daquele que tem fé em Cristo Jesus. Porque Ele disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? Então alegre-se. A dor da saudade é verdade, é grande, muito grande. Eu sei o que é isso. Você deve saber também. Sinto saudade de muita gente. Se eu começar falando aqui, eu não vou conseguir pregar mais. Certo? Só de me lembrar das pessoas preciosas que caminharam com a gente até esses dias. E eu aqui, agradecendo a Deus pela vida dessas pessoas, mas com o coração afogado numa saudade que parece que não tem fim mais. Mas é assim. Estamos nós aqui ainda, irmãos, com o propósito de a gente dar o testemunho para o mundo. Para que o mundo entenda que apesar de todas essas lutas, a presença de Deus é real, certo? Alguém já disse por aí que dar o testemunho da graça de Deus e do amor de Deus e da presença de Deus, do consolo, da ajuda de Deus na nossa vida, não é algo que a gente faz, é algo que a gente é. É isso. É algo que a gente é. Nós somos testemunhas do Senhor. Entendeu isso? Então, meu irmão, conta ao mundo inteiro, certo? Conte ao mundo inteiro o que Jesus fez por você. Quem sabe lá atrás, olhando para as circunstâncias que você já passou, você era a única pessoa que acreditasse em você, seus pais. Talvez o mundo nem acreditasse direito em você. E olha você aqui hoje. Quando Deus está com a gente, lutando conosco, nos abençoando, consolando, certo? Tudo fica diferente. E aí me vem os versos de uma canção que todos aqui já conhecem, certamente, daquela oração de São Francisco. É chamada oração de São Francisco. Você sabia que provavelmente ela não foi escrita por Francisco, o São Francisco da Itália, o verdadeiro histórico, né? O que andou entre nós, o irmão. O autor daqueles versos, ele é desconhecido. Mas eu acho que o que tem que reinar no coração da gente é isso. É esse sentimento. Para que a gente diga ao Senhor: Senhor, depois de tudo isso, o que eu quero é o que está nas palavras desse verso: fazei-me instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu levo amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união, e onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade, e onde imperar o desespero, que eu seja aquele que porta a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria, e onde houver trevas, que eu leve a luz.
Senhor, me ajuda, me ajuda. Fazer com que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. Amar do que ser amado. Porque é se doando, é dando o meu melhor que eu vou receber. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que a gente finalmente vai viver para a vida eterna. Então lembre-se, meu irmão, minha irmã. Amém. Depois de tudo isso, você já não é mais a mesma pessoa. Está aflito, está aflita, está preocupado, preocupada? Alegre-se, você é uma pessoa absolutamente normal. Viu? Amém. Normal. Está aflito, está aflita, igual a qualquer um, igual a qualquer outra pessoa. O que Deus não quer é que isso domine você, certo? E é por isso que Ele está juntinho da gente. Para que isso, embora aconteça, a gente não se deixe dominar, certo? Mas a realidade é essa. Você mudou muito, eu mudei muito. E para muito melhor. Amém? Quem sabe você já possa falar aí, como o apóstolo Paulo falou, quando escreveu aos Gálatas, lá no capítulo 7, ele disse assim: já estou crucificado com Cristo Jesus, e vivo eu, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Então, querido, querida, que Deus te abençoe, certo? Saiba que na vida tudo tem um sentido, tem um propósito de Deus e Ele está pertinho da gente para garantir que tudo isso aconteça, porque nenhuma das promessas de Deus na tua vida vão ficar pelo caminho. Ele vai cumprir todas elas, certo? Ele quer ver você de alma leve, suave, apesar das preocupações. Mesmo aflito, mesmo aflita, em meio às tristezas, em meio à amargura, angústia, e às vezes a gente se sente meio desconsolado. Relaxe, apesar de tudo isso, saiba que o Senhor é quem nos consola. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer e pedir que o teu Espírito Santo permaneça sobre nós, nos dando dessa palavra preciosa, desse teu amor, dessa tua providência, sinalizando o tempo todo para a gente, feito a gente, ó Deus, gente atrapalhada. Nós somos assim, Senhor, nos ajuda. Às vezes os nossos sentimentos nos atrapalham, nosso coração nos engana e a gente se perde nas nossas visões. Portanto, cuida da gente, segue cuidando da gente, cuida da humanidade, sopra um tempo novo, um renovo sobre a face da terra. Nós te agradecemos por isso, em nome daquele que um dia na cruz se entregou por nós, por amor. Em nome de Jesus de Nazaré, nós queremos te dizer muito obrigado. Amém.